Inicialmente, queria agradecer o convite, que muito me honra estar aqui presente com vocês aqui no IDP, especialmente o convite da professora Lisiane, colega em comum de um amigo chamado Leonardo, que teve a ideia de me convidar também, por intermédio da professora Lisiane, a participar aqui desse evento, dos eventos de palestras que eu vejo que acontecem aqui na instituição. E como o Léo, como eu chamo ele, na Procuradoria, ele acompanhou o trabalho que nós fizemos lá na Procuradoria Fiscal, até para adequar a nova sistemática e os novos trâmites processuais, e a nova ideologia de recuperação da dívida ativa, ele muito me incentivou a propagar, a tentar falar um pouco mais sobre o assunto, ou em congressos, ou em seminários, ou em reuniões, ou em aulas, nas faculdades, enfim, nos eventos jurídicos de uma forma geral. Foi quando surgiu a oportunidade de a gente estar aqui presente. Agradeço novamente a professora e a instituição. E antes de começar propriamente o tema, gente, eu até peço licença para a gente ler um pedaço aqui da exposição de motivos, trecho da legislação da Lei 6830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. Nessa exposição motivo 223, elaborada pelo Ministro da Justiça, pelo Ministro da Fazenda e, na época, pelo Ministro da Desburocratização, fundamentaram o projeto de lei de execução fiscal da época nos seguintes termos: a par de não revogar as linhas gerais e a filosofia do Código, disciplina a matéria no essencial para assegurar não só os privilégios e garantias da Fazenda Pública em juízo, como também a agilização e racionalização da cobrança da dívida ativa. Concluindo mais à frente, a exposição do motivo conclui que é o seguinte: o anteprojeto, por outro lado, insere-se no Programa Nacional de Desburocratização, a que se refere o Decreto 83.740 de 79, uma vez que simplifica o processo da execução da dívida ativa, reduz substancialmente o número de espaços interlocutórios do juiz, liberando-o de trabalhos meramente burocráticos em favor da atividade especificamente judicante. Utiliza os modernos serviços dos Correios para a citação dos executados, cria condições para a melhor utilização do processo de dados na execução fiscal, descongestiona as vias judiciais nas duas instâncias e adota outras medidas, tudo em consonância com os princípios constitucionais que regem os direitos e garantias individuais e as funções do Poder Judiciário. Na época, década de 80, início da década de 80, esse modelo de execução fiscal parecia e era, de fato, revelava uma intenção muito boa por parte da Fazenda Pública, porque garantia privilégios, de uma forma em geral, para os procuradores atuarem e, por outro lado, tentava acelerar, agilizar a recuperação dessa dívida ativa, a recuperação da dívida das fazendas públicas. A intenção era muito boa, só que, na época, contextualizada naquele momento histórico, se adequava, sim, ao que se pretendia desvincular do Código de Processo Civil, que estipulava, de forma genérica, de forma geral, as obrigações de pagar. E a Fazenda Pública se utilizava desses dispositivos do Código de Processo Civil relativamente às obrigações de pagar. A partir desse novo modelo de execução fiscal, então, a Fazenda Pública teria um procedimento específico, tido como sumário para a execução da dívida ativa. Contextualizado esse modelo em tempos modernos, ele está totalmente fracassado, falido, obsoleto, ineficaz. E estudos revelam isso, que é que nós vamos trabalhar aqui e apresentar para os senhores. A norma contextualizada naquele período parecia muito boa, e foi. Aquele velho exemplo. Uma norma numa placa numa praia, onde se diz: é proibido o uso de biquíni. Na década de 30, o que é que a gente vai interpretar daquela norma? No máximo, a mulher só pode usar um maiô, ou então, devidamente trajada, sem mostrar o seu corpo. Hoje, a norma interpretada, qual seria a interpretação que ele dava a esse contexto? É uma praia de nudismo, porque já subentende-se que todas as mulheres vão, no mínimo, no máximo, né, com um biquíni. Então,
Trazendo essa norma para tempos modernos, estudos revelam que ela está totalmente ineficaz. O Poder Judiciário hoje, mais de 50% das ações que tramitam no Poder Judiciário são ações de execuções fiscais. Congestiona quase que 80% da primeira instância das varas de execução fiscais. Esse estudo contido no anteprojeto que firmou o projeto de lei que hoje está no Congresso, que é o projeto de lei 5.080 de 2009, que é o novo projeto de execução fiscal, estudos demonstram que a fase administrativa e a fase judicial compreendem algo em torno de mais de 16 anos para que a dívida seja, ao menos algumas são recuperadas. A fase administrativa, em torno de 4 anos, e uma fase judicial. A fase administrativa, como todos conhecem, ou seja, a Fazenda vai lá, autua o contribuinte, lavra o auto de infração, ele tem um prazo de impugnação. Essa impugnação vai ser apreciada no âmbito das delegacias regionais. Ele tem um prazo de recurso voluntário que vai para o Conselho de Contribuintes, hoje chamado de Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CAF. E ainda tem os recursos internos, tem os embargos de declaração, tem os recursos que vão para recursos específicos que vão para o Conselho Especial, a Câmara Especial do Conselho. Então, estima-se que em 4 anos teríamos aí o crédito definitivamente constituído, ou seja, pelo lançamento. Até então não se fala em dívida, sequer em dívida, porque não estaria definitivamente constituído pelo lançamento o crédito tributário. E aí ele vai constituir, formalizar o que vocês já sabem, o título executivo extrajudicial, que é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Essa certidão vai instrumentalizar o quê? Instrumentalizar o ajuizamento da execução fiscal. Após o ajuizamento da execução fiscal, estima-se que o prazo para se concluir, para se extinguir essa execução fiscal, seja algo em torno de 12 anos. Nesse cenário, a pesquisa revela que o estoque da dívida ativa hoje, no Brasil, é algo em torno como 900 bilhões de reais. 600 bilhões da Receita Federal e o resto da Receita Previdenciária, que hoje é a Super-Receita, né? Formada pela Super-Receita, que hoje houve a integração dos créditos da Receita Federal do Brasil, da Receita Federal, com os créditos previdenciários, formando a Super-Receita, que hoje totaliza 900 bilhões de reais em cobrança de dívida ativa. E o retorno dessa cobrança? O estudo revela que é algo em torno de 1%. 1% do que se ajuiza do estoque da dívida é recuperado por ano. Enquanto que, na iniciativa privada, por exemplo, chega-se a índice de 60%, 70%. Então tem algo errado e a gente tem que pensar sobre isso. E aí vem os programas de parcelamento. E aí a União institui o Refis, o PAES, o PAEX, e aí surgem os programas de parcelamento, como de forma a injetar recursos imediatos e de fato surte efeito, mas que na verdade revela uma contradição enorme, causa um prejuízo enorme a médio e longo prazo para a cobrança da dívida ativa, porque os contribuintes sempre esperam mais um parcelamento, né? Quando o advogado chega para conversar com o cliente, muitas vezes o cliente fez, já pergunta, quando é que vai ter um novo parcelamento? Quando é que vai ter um novo país, um novo refis? Ele já se programa para isso. Ou seja, ele já mentaliza, se eu sonegar aqui, daqui para frente vai ter um país, vai ter uma multa, vai ser reduzida e por aí vai. Vai uma denúncia espontânea e por aí vai. Então isso gera não só um estímulo à sonegação, como também um grave prejuízo à concorrência, né? As empresas que sabem que outras empresas estão sonegando, a tendência é que ela siga o mesmo caminho. Para não dizer, na verdade, que em determinados segmentos econômicos, já ouvi dizer de vários empresários, que se você não sonegar, você não sobrevive, porque você tem concorrentes
que vivem de sonegação fiscal. Então, esse modelo, então, vigente, que é a lei da execução fiscal, ele encontra-se totalmente ineficaz. Relembrando mais ou menos como hoje funciona a execução fiscal, o modelo é simples, é rápido, é aparentemente prático, célere e muito eficaz, aparentemente. Ou seja, a formação, naquele procedimento que eu mencionei aqui, da formação do título extrajudicial, que vai desencadear a chamada certidão dívida ativa, essa CDA vai instrumentalizar a petição inicial. Na maioria dos casos, a petição inicial já é o próprio título, porque a lei da execução fiscal permite que a petição inicial seja simplificada, bastante simplificada. Então, muitas vezes, a própria CDA já é a petição inicial, que vem com a assinatura do procurador, que em tese fez o controle de legalidade sobre aquela CDA, que vai constar o valor da dívida, vai constar o objeto, fundamentação legal, os juros, a multa de ofício, a multa moratória, tudo isso tem que constar lá na certidão dívida ativa, que vai instrumentalizar a execução fiscal. Ajuizada essa execução fiscal, o juiz vai deferir a inicial, determinando a citação do executado, e no mesmo despacho. Essa citação do executado será muitas vezes encaminhada por aviso de recebimento dos Correios, e essa era a grande vantagem que a lei de execução fiscal trouxe, inovou, e o executado teria um prazo de 5 dias, ou tem, na verdade, um prazo de 5 dias, para pagar a quantia ou oferecer e indicar bens à penhora. E se ele não paga a quantia, nem oferece bens à penhora, o que acontece? Aí, em ato contínuo, sai o oficial de justiça com mandado de revelação em penhora em busca do devedor. E essa busca do devedor, ele é intimado, é penhorado o bem, caso se encontre o bem, e ele tem um prazo de 30 dias para apresentar os embargos da execução. E aí, como ação autônoma, tem os embargos de execução, a impugnação aos embargos de execução, aí julgados os embargos de execução tem os recursos, a apelação, tem um recurso específico da LEF, que é os embargos infringentes, que é determinada alçada, tem os embargos de declaração, apelação, e aí por aí vai. E os mesmos recursos do Código de Processo Civil, de uma forma em geral. Esse trâmite dura cerca de 12 anos judicialmente.